dia, gente! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, começando mais uma semana. O Gabriel está indo na psicóloga. Quer dar oi, Gabriel? Oi, gente! Então, tô gravando com o celular, então vai dar uma diferençazinha aí de som e tudo mais. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo, talvez eu faça em várias partes, mas é que a gente precisava lá em casa, sabe? Eu precisava entender mais o que é que estava acontecendo. É difícil falar disso quando você não tem muito conhecimento. E eu era uma pessoa que eu realmente não tinha muito conhecimento, como a grande maioria das pessoas no mundo não conhecem aquilo que está longe, né? Bom, o Gabriel, ele foi diagnosticado com autismo leve. Esse autismo leve antes era chamado de Asperger. Hoje em dia eles já não usam mais essa nomenclatura, o Asperger, para eles é tudo autismo. O autismo leve ele é mais difícil de ser diagnosticado. Algumas crianças às vezes passam a infância inteira sem ser diagnosticado, outras às vezes é diagnosticado só depois de adulto, porque os sinais são bem sutis. Bom, o que é o autismo, né? São várias características que estão dentro de um espectro. Esse espectro é chamado de transtorno do espectro autista. Existem várias características, vários sinais que demonstram que uma pessoa está ou não dentro desse espectro autista, né? Os níveis são o 1, o 2 e o 3. Teve um vídeo que eu falei 4, não sei de onde que eu tirei 4, mas é porque eu tava estudando ainda, não tinha chegado ainda nessa parte, nessa fase, né? Apesar de ser primordial, mas enfim. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou nada, eu sou mãe, né? E tive que buscar entendimento, buscar entender, porque eu queria saber as coisas que ficaram batidas, que passaram e a gente não tinha percebido antes. O que é da personalidade dele, né? E o que tá dentro do espectro, que existe isso também. Porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu jeitinho, tem o seu temperamento, né? E isso não é doença. Eu sou colérica, sou um pouquinho explosiva, né? Ok, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar e dependendo da fase que eu tô, eu realmente posso ficar mais explosiva ainda, é uma bomba. Mas estou controlada pelo Espírito Santo, que eu tenho o Espírito Santo na minha vida e eu percebo assim, gente, bastante diferença, sabe? Depois que eu comecei a buscar mais do Senhor e buscar mais do Espírito Santo, eu percebi que, tipo, eu estou bem tranquila. Enfim, eu não quero falar de mim, né? Mas só pra explicar que existe essa diferença, né, também de temperamentos. O que nos levou a levar o Gabriel procurar ajuda, né, de psicólogo. O Gabriel, ele andava muito triste. E isso, assim, que me acendeu um sinal de alerta, assim. Ele estava muito, muito triste. E a tristeza dele era por conta de isolamento na escola. Até então, até ali, né, os seus 8, 9 anos, as crianças brincam bastante. E quando tem um autismo leve, essa é a maior dificuldade, assim, de estar diagnosticando, porque geralmente é uma criança que brinca. Geralmente é uma criança que ela olha nos olhos. Às vezes ela pode não estar olhando nos olhos, mas a gente acha que ela está olhando nos olhos. Gente, sinceramente, fora esses sinais assim leves, que parece que era mais da personalidade dele também. Outro sinal, né, do autismo leve que o Gabriel tinha desde pequeno, assim, e a gente também nunca ligou uma coisa na outra, é muita sensibilidade. Sensibilidade a cheiros. Ele sempre sentiu cheiros que a gente nunca sentiu, que a gente não sentia. Às vezes ele chega num lugar, ele não conseguia nem ficar no lugar porque dizia que estava sentindo um cheiro ruim. Então ele tinha essa sensibilidade olfativa, né? Outra sensibilidade que ele tem também
é com relação a roupas. Isso desde bebezinho, assim. Ele sempre foi uma criança que ele nunca gostou, assim, de usar roupa. Ele não gosta de blusa. Se a blusa for nova, às vezes é difícil dele usar. Ela tem que ser de um algodão bem macio. Tem calças que ele também não consegue usar. Ele tem bastante dificuldade. Às vezes ele tem que usar algumas vezes, assim, pouquinho, pra ele ir se acostumando e conseguir usar depois. Quando troca de estações, assim, né, do verão pro inverno, que daí no inverno você tem que usar mais roupas, né, é um pouquinho difícil pra ele no início, de ter que usar calça comprida, de ter que usar blusa comprida, e às vezes ele saía. Agora ele se acostumou um pouquinho mais, agora ele tá conseguindo usar calça e camisa comprida, mas assim, no início do inverno ele saía, assim, às vezes mesmo com frio, de blusa e bermuda. Todo mundo olhava na rua, meu Deus, essa criança não sente frio. Mas porque ele não conseguiu colocar casaco, não conseguia colocar calça. No começo do inverno, assim, né? Aí ele vai se acostumando, porque a gente vai fazendo, é como se fosse uma dessensibilização, né? Que fala. Vai usando um pouquinho cada dia usa um pouquinho mais. E também porque ele é uma criança que, querendo, não sente frio, né? Apesar de que eu sinto que parece que ele sente menos frio do que os outros. Mas ele sente frio. Então, aí ele se obriga a colocar casaco e calça. Mas ele não se sente confortável. Ele, depois, com o tempo, ele vai se acostumando e não liga mais. Mas no começo é bem difícil. É assim com roupa nova também. Quando a gente compra roupa nova, no início ele não quer usar. Aí ele vai usando um pouquinho, cada vez, né, que sai, ele usa assim um pouquinho mais. Aí, né, se tem um compromisso que precisa ficar o dia inteiro de roupa nova, aí passando o tempo, daí ele consegue. Senão, assim, é sair uma horinha, chega em casa, ele já tira, não consegue ficar com a roupa. E aí ele tá aprendendo assim. Isso agora, né? Mas antes, quando ele era menorzinho, ele não colocava de jeito nenhum. Era um estresse pra sair de casa, assim. Era um chororô, a gente ficava às vezes meia hora com ele pra ele poder colocar a roupa pra gente sair, porque ele não queria colocar roupa pra sair, às vezes queria sair com roupa velha, né? Com roupa de andar em casa pra sair, porque ele não se sentia confortável com a roupa nova. Aí era bem difícil no começo. Hoje já tá mais fácil, porque ele já sabe, a gente já conversou bastante com ele. Então, assim, mesmo que ele fique desconfortável no começo, nas primeiras vezes que ele vai usar, ele sabe que ele vai ficar desconfortável, mas depois ele vai se acostumar. Então, ele já aprendeu que depois ele consegue se acostumar com aquela roupa, mesmo que seja difícil para ele. Então, hoje em dia, nessa parte, tá um pouquinho mais fácil. Às vezes ainda tem umas crises, assim, tem aquelas crises, assim, que quer sair de roupa velha porque não tá afim, né, de se incomodar com roupa. Um dia que tá aí mais sensível, aí eles acabam saindo de roupa velha e sai assim mesmo, vai fazer o quê? Até na escola, gente, assim, às vezes ele vai com a calça curta, blusa curta, e quem olha se pensa, meu, tadinho desse menino, ele não tem uniforme pra escola. Mas não, gente, é porque é o mais confortável pra ele naquele momento, ele não tá afim de colocar uniforme novo. Bom, essa era uma parte, né? Uma outra coisa que a gente sempre observou no Gabriel, e a gente sempre se surpreendeu com isso, ele tem memória fotográfica. Se ele vai num lugar, ele pode ficar meses sem voltar naquele lugar, mas quando ele voltar naquele lugar, ele vai saber exatamente tudo que foi mudado, tudo que mudou naquele lugar. Os vasos, as flores, detalhes assim que mudaram naquele lugar, ele percebe, ele sabe o que mudou. E desde bebê, desde pequenininho, ele foi assim. A gente ia pra casa da minha sogra um dia, daí ficava às vezes um mês sem conseguir ir, né? E quando voltava, ele sabia o que a minha sogra tinha feito de diferente na casa. Que a minha sogra gosta bastante de mudar a casa, assim, mudar a lâmpada, pintar a parede, essas coisas, tudo assim. Ele chegava lá e ele sabia o que tinha diferente na casa dela. E em todos os lugares, todos, assim, ele sempre observou coisas que a gente nunca observou nos lugares, assim, detalhes, assim. Ai, que parede, tipo assim, ó, ir num banheiro e, nossa, que bonito. Aí ele sempre observava as coisas bonitas do lugar. Ai, mãe, olha que lâmpada bonita. Ele observava detalhes que normalmente a gente passa batido e não observa. Ainda mais um bebê, gente, uma criança de 2, 3 anos de idade. E ele sempre foi muito à frente com relação à linguagem.
E isso também nunca desconfiei que fosse autismo, porque ele sempre teve uma linguagem muito boa, assim, as palavras dele. Ele falava palavras difíceis desde bebezinho, pequeno, assim. Ele sempre foi muito bom com as palavras. Ele sempre falou muito bem. Tanto que no teste VISC dele, deu que ele é acima da média na linguagem. Na linguagem ele é acima da média, porque ele sempre teve essa parte bem desenvolvida. Só que ter a linguagem bem desenvolvida não quer dizer que socialmente ele vai conseguir se socializar bem com as pessoas, apesar dele falar bem. Aí outra coisa que também eu descobri que é do espectro autista é que ele revive os momentos. Ele revive os momentos como se ele estivesse lá naquele momento, principalmente momentos tristes, momentos traumáticos, assim. Alguma coisa que alguém falou um dia, ou algum momento que ele viveu, que foi um momento triste, de vez em quando ele lembra, e ele chora, e ele vive aquele momento como se ele estivesse vivendo tudo de novo, assim, exatamente igual, até os cheiros, tudo, assim, ele revive aquele momento. E então, não sei se é a parte um pouquinho melancólica, né? O melancólico é assim também, né? Então talvez, eu não sei se é do temperamento, mas pelo que eu andei estudando e vendo, o espectro autista também tem disso, de reviver os momentos assim, de uma forma muito real, assim, de lembrar das coisas como se realmente tivesse dentro de novo daquele mesmo lugar, daquele mesmo momento. Por isso tem que cuidar muito com traumas e com as coisas que fala pra ele, porque ele vai reviver aquilo de vez em quando. Outra coisa, né, diferente que o Gabriel sempre teve, ele sempre se interessou por coisas que a maioria das crianças da idade dele nunca se interessou. Por exemplo, no aniversário, acho que era de 2 anos dele. Eu não lembro se era de 2 anos. Não foi no aniversário, foi no Natal dele. No Natal ele tava com 2 ou 3 anos, eu não lembro. Ele queria um ventilador de presente. Gente, qual é a criança que pede um ventilador de presente? Um ventilador pequenininho. Porque ele tava numa fase de ventiladores. E tudo que era ventilador, ele ficava fascinado por ventilador. Ventilador de teto, então, gente, ele não parava de olhar. Ele olhava no lugar, todo lugar que ele entrava. A primeira coisa que ele olhava era se tinha um ventilador. Uma vez a gente foi na Cassol, daí na Cassol tinha aquele monte de ventilador de teto, né, exposto. Gente, ele ficou louco. Ele ficou admirado com os ventiladores de teto. Então, ele amava ventilador. Daí a gente foi pra casa da minha avó, minha falecida avó, né? E ela mora num sítio e é bem pro sul. E daí pro sul, assim, quando a gente passa lá pela ponte de Laguna, lá em Laguna, tem aqueles energia eólica, que é aqueles ventiladores bem grandões. Gente, ele realizou um sonho olhando aqueles ventiladores enormes. Ele ficou admirado. Então, assim, ele teve aquela fase do ventilador. E não é toda criança. Normalmente as crianças não pedem ventilador de presente de Natal, né, gente? Aí eu ia. Era engraçado que daí eu ia procurar um presente de Natal e aí eu fui naquele camelódromo pra procurar um ventilador pequenininho e eu não achei. Aí, o que é um ventilador pequenininho? Ah, é pra senhora? Deu, não, é porque o meu filho pediu de presente de Natal. Aí eles, não quer um boneco, um carrinho? Não, meu filho não gosta de carrinho. O Gabriel nunca gostou de carrinho. Outra coisa, ele nunca gostou de coisas que a maioria das crianças da idade dele gostava. Carrinho, boneco de super-herói, coisas de super-herói, do Homem-Aranha. Ele teve uma fase que ele até aceitou o Homem-Aranha, assim, acho que talvez por pressão, mas nunca assistiu nem o filme do Homem-Aranha e nunca gostou do personagem Homem-Aranha. Eu acho que ele gostou da camisa, que era a única camisa de super-herói que ele aceitou colocar na vida dele toda foi uma camisa do Homem-Aranha. Aí eu não sei se foi por pressão, porque às vezes eu percebo muito, assim, eu não sei se eu pressiono ele, mas eu fico assim, ai filho, tu não gosta disso? Ai filho, por que tu não gosta disso? Ai filho, é tão bonito. Eu fico, ai filho, tão bonito. Ai, todos os meninos estão usando, por que tu não usa? E eu acho que isso era errado, que eu fazia. Eu queria que ele fosse... Isso é errado, gente, que eu fiz. Eu queria que ele fosse igual aos outros meninos, sabe? E isso é muito errado, porque cada criança é única. E eu me arrependo muito de ter, às vezes, forçado algumas coisas, de querer que ele tivesse alguma coisa em comum, talvez, com as outras crianças. Não sei. Mas é errado isso e hoje em dia eu percebo que eu fiz muita coisa errada com o Gabriel, sabe? De querer igualar, de querer comparar, de querer...
de querer forçar que fosse igual, entendeu? E sendo que não é, cada criança é única, cada pessoa é única, a gente não pode querer que uma pessoa ela seja igual às outras pessoas. Isso é muito errado mesmo, e eu me arrependo muito de ter inconscientemente, porque não foi consciente, inconscientemente tentado fazer isso. E não é certo, porque acaba colocando uma pressão pra cima da criança que ela não deveria de ter. E várias outras coisas, ele sempre teve esses interesses diferentes das outras crianças. Os interesses dele, né, eram muito relacionados à língua mesmo, à linguagem. Ele sempre gostou de palavras diferentes, de estilos de escritas diferentes. Ele sempre, até hoje, ele se interessa assim por estilos de escrita diferentes. Sabe aquelas escritas aeroglifadas, como é que é, de escrita japonesa, coreana, chinesa, hebraico. Ele sempre se interessou muito por essas escritas, então ele decorou alguns alfabetos. Ele decorou o alfabeto japonês, decorou o alfabeto coreano, decorou o alfabeto hebraico, decorou vários alfabetos porque ele sempre se interessou por esses estilos de escritas diferentes. E ele também se interessa muito por países, saber a cultura do país, quantidade de pessoas que vivem naquele país, qual é o país mais populoso do mundo, qual é o país que tem menos pessoas, menos populoso do mundo, qual a língua, qual a moeda daquele país. Então, assim, de geopolítica também, de saber como é que é viver naquele país. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte foi algo que sempre interessou muito ele também, de saber como é que as pessoas vivem lá, aquele regime, né? Então, coisas assim que para as crianças, a maioria das crianças, assim, nunca, eu não vejo sendo interessante, mas para ele sempre foi muito interessante. Então, é diferente de você ver um filho pesquisando no YouTube qual o país mais populoso do mundo e querendo saber tudo daquele país, enquanto os filhos das tuas amigas estão assistindo desenho de super-herói, né? É diferente, é bem diferente. Aí eu já imaginava, gente, que isso talvez um dia fosse trazer algum problema pra ele, porque quando a gente é diferente, muito diferente das outras pessoas, como é que a gente vai se socializar? Como é que a gente vai conversar com as outras pessoas se a gente não tem nada em comum, né? Daí eu sempre pensei que talvez isso poderia trazer algum problema pra ele, e realmente aconteceu. Aconteceu que agora, nessa fase que ele tá, antes ele conseguia se socializar com as crianças porque ele brincava junto. Até hoje ele brinca ainda, sabe? E ele consegue socializar só na brincadeira, tipo, de brincar, de correr, pega, esconde. Às vezes ele até comanda as brincadeiras, porque ele é muito brincalhão, ele gosta muito de brincar, ele gosta muito de correr, ele conhece várias brincadeiras, então, às vezes ele mesmo comanda as brincadeiras. Então, como é que você vai pensar que uma criança é autista se a criança está comandando as brincadeiras, se ela está conseguindo interagir e brincar junto com as outras crianças? Não tem como pensar, né, em autismo num caso assim. Pelo menos era o que eu pensava, mas não, gente, não é verdade. O negócio começou a apertar mais agora mesmo, porque agora as crianças não ficam só brincando, as crianças conversam, eles fazem rodinhas de conversa e eles têm melhores amigos que têm coisas em comum. E aconteceu que o Gabriel não tem agora amigo, ele não tem melhor amigo porque quando ele conversa, ele só consegue conversar das coisas de interesse dele, né? Planetas, nuvens, estrelas, essas coisas. E os meninos, eles estão falando sobre futebol, sobre sobre filmes, sobre canais de alguma coisa. Enfim, eu vejo que é a conversa deles, assim, o Gabriel não tá no mesmo mundo, não tá no mesmo mundo das outras crianças, o Gabriel tá em outro mundo. Então as conversas do Gabriel são outras. Então ele tá tendo essa dificuldade, começou, né, o ano passado a ter essa dificuldade de interação com as outras crianças. E daí o que acontece? Vão formar uma equipe. Que equipe que vai se formar? É a equipe que conversa, é a equipe que tá ali junto. Então essa equipe vai se formar. Vão formar um time de futebol. Daí tem aquela coisa, né? Eu escolho você. O Gabriel nunca era escolhido, porque além dele ser ruim de futebol, ele não gosta de futebol. Então
E ele não conversa muito sobre futebol, também porque ele nunca gostou de futebol. Daí então ele não era escolhido, ele ficava sozinho. Formavam as equipes, o Gabriel nunca era escolhido, ficava sozinho. E daí ele começou a se incomodar de ficar sozinho, de sempre sobrar. Teve o dia do amigo, cada um podia sentar com seu amigo. O Gabriel sobrou, porque ele não tinha nenhum melhor amigo, né? Não tinha o dia do amigo, ele ficou sozinho. Daí ele veio chorando pra casa. Veio triste, porque ficou sozinho no dia do amigo. E várias outras situações, assim, que ele ficou triste, porque ele ficou sozinho. Então isso começou a deixar ele um pouquinho triste e ele começou a ficar deprimido, começou a ficar nervoso, eu via ele mais irritado. A professora na escola foi falar com a psicóloga, dizendo que o Gabriel estava muito nervoso na sala de aula, que ele chorava, mas por essas coisas, assim, por ele queria, até hoje fala pra mim, mãe, eu quero conversar, mas eu não sei o que falar. Entendeu? Ele quer conversar, ele quer interagir. Isso é uma coisa também diferente, que às vezes a gente pensa que o autista, ele gosta de ficar no mundinho dele e ele gosta de ficar ali sozinho. Mas às vezes não é verdade, pelo menos eu vejo pelo meu filho, ele quer interagir, só que ele não sabe, ele não consegue, ele não sabe o que falar, ele não sabe como falar, como começar, como chegar, né, numa pessoa para conversar. Essa é a maior dificuldade que ele tem, e essa dificuldade começou a aparecer o ano passado. Então a gente procurou terapeutas, né, terapia e tal. Foi cogitado também altas habilidades, só que o de altas habilidades não deu, porque foi, gente, o teste de altas habilidades levou uns 3 meses para ser aplicado, muitos testes e subtestes e um monte de coisa, e deu que ele é acima da média em algumas coisas, mas não em todas. E daí o QI médio dele, porque daí tem o final, né, tipo o QI final, assim, que é a média de todos os testes. O dele é na média. Então, aí não pôde ser diagnosticado altas habilidades, porque apesar dele ter altas habilidades, né, dele ser acima da média acho que em uma ou duas coisas que deu assim acima da média, nas outras algumas deu até abaixo da média. Então, daí no final do ranking ficou na média. Então, assim, linguagem e ciências, ele é acima da média. Mas por quê? Por causa do foco. Que o autismo, ele traz muito foco pra pessoa, assim. Ele tem aquele hiperfoco naquele assunto. Então, ele estuda tudo sobre aquele assunto e ele acaba sabendo mais do que os outros com relação àquele assunto. E eles têm uma memória muito boa porque eles conseguem, né, focar naquilo. Eles conseguem se desligar do mundo e focar só naquilo. E o Gabriel, ele tem a memória fotográfica, então ele consegue lembrar muito das coisas que ele vê, que ele estuda, que ele olha. Então, assim, acaba ficando acima da média apenas nas coisas que eles têm interesse em estudar, em saber, né? Para você ser diagnosticado com altas habilidades, tu tem que ter facilidade em tudo. Então, é bem difícil de você conseguir diagnosticar, você conseguir ver antes. Começa a aparecer mais quando o social começa a ser mais exigido. O social que eu digo é o de conversar, é o de falar. O Gabriel, ele sempre teve um pouquinho essa dificuldade de estar expressando as emoções dele, assim. Geralmente era de forma muito exagerada, ele era o dramático lá de casa. Ele sempre foi uma criança que tu não podia brincar com ele, sabe? Porque ele sempre levou as brincadeiras muito a sério. Tem até um vídeo aqui no canal que a Helena, gente, a Helena provocava muito esse menino. Até hoje a Helena é provocadeira. Ela sabe que o Gabriel não gosta de brincadeiras, que ele não se dá bem com brincadeiras, porque ele leva as brincadeiras muito a sério, ele chora, não dá. É uma criança que não dá pra brincar. Normalmente as pessoas tu consegue brincar, tu faz uma piadinha, tu brinca, tu dá um susto, né? A pessoa se assusta assim e ri. Não, com ele nunca deu pra brincar. Eu não sei se isso é da personalidade dele, que ele é uma criança que não gosta de brincadeiras mesmo, ou se é do espectro, porque eu ainda tô buscando conhecimento, né? Então tem muitas coisas que eu não sei ainda. Tem até um vídeo aqui no canal, gente, se eu achar esse vídeo eu coloco aqui, que a Helena pegou e fez uma brincadeira com o Gabriel, assim, pegou e colocou os cabelos tudo pra frente, assim. Ela era bem pequenininha, ela tinha 3 anos, eu sou boneta! Ela brincava que o Gabriel tinha medo de boneca. Outra coisa também, ele sempre teve medo de boneca, ele não gosta de nada que tenha nenhum brinquedo que tenha rosto. Ele nunca gostou nem de brinquedos, nem
de bonecos, nada, ele guarda tudo na caixa, às vezes ele pega pra brincar e tudo, mas ele não gosta, principalmente de boneca, ele nunca gostou de boneca, ele não gosta de boneca. Daí ele dizia que tinha medo de boneca. Daí, mas tem várias crianças que tem, né, gente, medo de boneca. Eu era uma criança que também tinha medo de boneca, não gostava muito de boneca, não. E daí a Helena pegava e fazia essa brincadeira, colocava os cabelos tudo pra frente, assim, e ia nele e falava, eu sou bonita! E ele chorava. Pra gente até achava meio engraçado, mas assim, hoje eu entendo que pra ele talvez era desesperador, a gente não deveria ter feito isso, né? A Helena não deveria de fazer isso, mas ela provocava muito, gente, muito. Até hoje, a Helena provoca muito o Gabriel. E tudo quanto é tipo de brincadeira, assim, a gente nunca pôde brincar com o Gabriel, porque ele sempre levou muito a sério e ele nunca gostou de brincadeira, não gosta, assim, ele sempre foi uma criança séria, sabe, bem séria, assim, ele sempre levou tudo muito ao pé da letra também, tem que cuidar com o que fala, porque ele leva tudo, assim, ao pé da letra. E quando a gente assistia filme, uma coisa que também é bem curiosa, ele faz muitas perguntas, muitas perguntas e muitos filmes ele não consegue entender algumas coisas, assim. Ele fica, tá, mas por que ela fez isso? Mas por que ele fez aquilo? Daí, às vezes ele fica com dúvida, assim, se tem alguma brincadeira, algum sarcasmo, assim, no filme, ele não entende, ele leva a sério. Então, assim, várias vezes a gente já começou a assistir filme com ele e ele não aguentou assistir o filme, pegou e saiu. Principalmente porque pra ele alguns filmes não é mesmo interessante. Ele não é uma criança que... Ele tem tem dificuldade às vezes de entender algumas coisas nos filmes e aí ele pergunta e a nossa resposta às vezes ele não é o que ele queria ouvir, ou não sei, ou ele não entende também as nossas respostas, eu não sei. Mas sei que ele não é uma criança, assim, fácil de assistir filmes. Alguns filmes ele gostou, né? Mas entendeu, mas tem vários filmes que a gente foi assistir com ele e a gente teve essa dificuldade, assim. Gente, outra coisa que eu lembrei agora quando tava vindo pra casa é que a psicóloga ainda falou, ele não olha pra tua cara e não fala assim, mãe, que cara é essa? Eu disse, nossa, ele sempre fez muito isso comigo. Aí foi explicado, né? Que é porque ele tem dificuldade de reconhecer o tipo de cara que a gente tá fazendo. Ele reconhece quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste, tá chorando, mas algumas, assim, aquelas que são mais sutis, assim, de quando tu tá com um olhar mais triste, ou quando tá com raiva, ou alguma coisa assim, ele tem um pouquinho de dificuldade, então ele olha pra tua cara, ele sabe que tu tá com uma cara diferente, mas tu não consegue, mas ele não consegue reconhecer. Que cara que é essa? Ele sempre fala, mas que cara é essa? Porque não sabe se é uma cara de tristeza, se é uma cara que tá braba, ou se que tá com raiva, ou que sentimento, né, que demonstra essa cara. Tanto que o ano passado foi feito com ele o livro Emocionário. E daí ele teve dificuldade de reconhecer, né, as emoções. Então, essa é uma outra dificuldade que tem, de olhar pra cara da pessoa e reconhecer que cara é essa. E outra coisa também é a sensibilidade a mudanças de rotina. Ele se apega muito à rotina, que qualquer coisa, gente, ele se apega. No caso, ele não gosta de mudança, nenhum tipo de mudança, até mesmo se for uma mudança pra melhor. Quando a gente se mudou aqui pra casa nova, quase todo dia ele chorava com saudade do apartamento, com saudade da casa antiga. E sempre que a gente teve que mudar a rotina, ou ir viajar, alguma coisa assim, pra ele sempre foi muito difícil, porque ele é muito apegado à rotina. Ele gosta de acordar todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, fazer assim as mesmas coisas. Até pra mudar de carro. Quando a gente fala que vai mudar de carro, daí ele já começa a ficar triste, porque mesmo que seja um carro velho, é o carro que ele tá acostumado, é o carro que ele se acostumou ali, ele tem medo de mudanças, sabe? Então ele sempre fica bem apreensivo e fica triste quando precisa mudar alguma coisa na vida dele, mudar qualquer coisa, se mudar de colégio, acho que toda criança, né? Mas qualquer coisa que precisar mudar, e a gente conversar com ele que vai precisar mudar, ele já começa a ficar triste, já começa a chorar, né, não queria mudar de carro, já tô com saudade do carro, alguma coisa assim. E com relação também à organização,
Ele tem que ter tudo sempre muito organizado, assim, ele sempre foi muito organizado. A gente teve que mudar ele de quarto, porque ele com a Helena não tava dando certo, porque a Helena é muito bagunceira. E ele sempre ficou muito nervoso com a bagunça dela. Ele tem que ter as coisinhas dele organizada, ele tem assim como se fosse um toque, tem que estar tudo sempre muito limpo e organizado.